para falar sobre implicações do e-commerce para os supermercadistas, setor de bens de consumo e entregas de última milha. Eu convido ao palco o sócio-diretor da Bain & Company e Office Head dos escritórios da América do Sul, senhor Alfredo Pinto. Seja bem-vindo. Vou convidar também para subir ao palco o partner da Bain & Company de São Francisco e Head of America's Retail Practice, senhor Aaron Sherris. Welcome. Olá, bom dia. Sou Alfredo, estou na Bain há 22 anos. Sempre trabalhei na nossa prática de varejo, tive a chance de trabalhar com alguns de vocês e nos últimos anos também acumulo esse papel de CEO da Bain para a América do Sul. Mas mais importante, queria apresentar o meu colega aqui e amigo de longa data, Aaron. O Aaron trabalha conosco há 26 anos na Bain, tem liderado a nossa prática de varejo para todas as Américas nos últimos 5, 6 anos. Tem vindo ao Brasil já muitas vezes para falar em eventos como esse ou para trabalhar com clientes, conhece o Brasil e é um prazer estar aqui com o Aaron. O Aaron mora no escritório, ele fica no nosso escritório de São Francisco, mora nos Estados Unidos. Obrigado. E Aaron, e desculpem já de antemão que meu português não é bom, então vocês vão ter a versão em inglês da apresentação, mas os slides estão em português para vocês. Bem-vindos. E eu gostaria de falar um pouco da evolução do varejo alimentício online e o que vemos nos Estados Unidos e as implicações aqui para o Brasil e para a parte de CPGs e agregadores de entregas. Depois eu vou abrir para perguntas no final. Então, para começar, algumas coisas. Primeiro, o cenário do varejo alimentício nos Estados Unidos tem crescido e antes da pandemia já estava acontecendo e é competitivo e o retorno para os acionistas e as ações desses players cresceu mais do que o restante do varejo. E antes da pandemia, houve algumas ameaças, alguns desafios em termos de expectativas de consumidores, a mudança para o serviço fora de casa para dentro de casa e os formatos que têm mudado relacionados ao nosso varejo alimentício tradicional. E o número 3 fala sobre como a consolidação contínua do setor realmente tem acontecido e que você tem esse desempenho entre vencedores e perdedores tendo uma divergência. Número 4, a pandemia proporcionou um adiamento financeiro temporário para os supermercadistas, mas a mudança para o online criou esse novo nível para os varejistas em termos de como você fazer dinheiro nessa época. Os últimos 2 pontos, os 5, é que muitos supermercadistas precisarão se concentrar em como otimizar o seu custo e o aumento de sua receita para o formato online, pensando em redes e mídia e como você vai fazer propaganda desses bens de consumo para conseguir ganhar dinheiro. E por último, os supermercadistas e CPGs precisam trabalhar juntos para pensar nesse futuro rentável online. Então, nós precisamos, nós temos esses 6 pontos que são um resumo, mas a gente pode abrir para perguntas depois. Esse gráfico mostra como é o retorno total para o acionista, o preço de ação e a valorização do preço da ação ao longo do tempo. Cada bloco representa como o crescimento cresceu por conta de estrutura de capital, ou o crescimento de receita, ou melhoria de margem. E vocês podem notar que, no geral, para varejo foi 11%, mas para a área de supermercados, de varejo alimentício, foi um pouco diferente. Se a gente incluir a Amazon, a gente vai de menos 22 para um 40 positivo. Isso mostra o importante que é
participação da Amazon nesse mercado. Mas dentro da parte de mercadorias para alimentos, o preço das ações tem tido esse formato. Nós temos o formato de vendas, de descontos, e o supermercado e drogarias, o formato normal deles também já tiveram mais dificuldade em gerar esse retorno para os acionistas. E por quê? Primeiro, porque a expectativa do consumidor realmente se tornou muito mais alta. Eles querem aquela personalização, eles querem o produto para eles querem reconhecimento, querem prêmios e querem o que eles querem no lugar que eles querem e também querem pensar naquilo que você representa, como a gente pensa no Walmart, que tem aí grandes promessas em termos de sustentabilidade e pegada de carbono. Eles querem exatamente esse retorno e eles querem o que eles querem. Querem uma entrega ou eles querem aquela drive-thru. Eles querem exatamente aquilo. E quando eles querem acesso conveniente, eles querem mais rastreabilidade e como eles querem o toque humano, eles querem mais experiência, querem mais gamificação. Todas essas pressões tornam mais cara a essa operação dos negócios. E, ao mesmo tempo, isso é uma visão pré-pandemia, mas vocês conseguem ver que os serviços alimentares ou a comida fora de casa crescendo 2 vezes mais do que a comida em casa. Então, você tem os restaurantes, as entregas de restaurantes se desenvolvendo mais nos Estados Unidos em geral. E toda essa pressão reduziu as margens da maioria dos supermercadistas dos Estados Unidos de 2014 a 2019, a maioria dos supermercadistas, clubes e tudo mais nos Estados Unidos tiveram essa queda, com as exceções desses 4 à esquerda. E neste contexto, nós estamos pensando em margens, os negócios se tornam mais difíceis e os players estão se reunindo, se juntando para procurar essa sinergia e aumentar suas margens. E a Covid foi interessante para esse segmento nos Estados Unidos. Antes da pandemia, tínhamos por volta de 3% em CAGR e menos 4% em aumento de lucro por ano. Na Covid, nós tivemos um aumento de receita e o lucro subiu muito. Então, você tem mais ativos e você consegue monetizar mais com o mesmo ativo. Então, você tem um período positivo. E outra coisa que a Covid causou foi um aumento de 3 a 5 anos na velocidade desse desenvolvimento. Então, nós temos a entrada no mercado dos Estados Unidos, que era de 5% para mais ou menos 10%, o que de início pode não parecer muita coisa, mas vamos lembrar que as lojas, os negócios em loja tinham uma margem interessante e que os negócios online estavam perdendo. Quando você dobra a participação dos negócios online, você aumenta muito essa margem. E nos últimos 2 anos, então, nós tivemos o crescimento de linha superior muito alto. Os números para 2022, nós vamos ver os efeitos dessa onda durante a pandemia. E por que o online é muito mais rentável? Porque as pessoas estão fazendo plug and play, elas vão construir uma versão online com base nos meus negócios atuais e eu não vou mudar muito o meu modelo. E aí a pessoa vai falar sobre como não remover os custos da loja online e aí isso acaba se tornando não tão rentável. E ao mesmo tempo as pessoas estão pagando para entrega, para retirada, para o custo de TI, ou terceiros, como um agregador para entrega, e eu não estou cobrando por tudo isso, ou ainda não estou cobrando por isso, seja uma taxa específica ou algo como isso. Então, nós temos a maioria dos supermercadistas realmente se esforçando, mas não chegando no nível de monetização. Eles têm uma rede mais imediata, por exemplo, para os parceiros de CBG. Então, quando você vê no total,
geral, nós temos aí para os supermercadistas um buffer de 2 a 4%, e as vendas de alimentos online, nós vamos ver, por exemplo, para entrega, e eu entrego como um único parceiro, eu tenho uma margem de menos 15% para esses negócios se eu não cobrar margem, a taxa de entrega. Agora, se eu tiver um tipo de loja, por exemplo, para retirada, é menos 8%. Se tiver um terceiro, por exemplo, alguém que retira na minha loja e entrega para o meu cliente, nós temos a margem de menos 4%, porque eles têm aí uma mão de obra mais barata que viabiliza esse tipo de estrutura, mas aí em todos os casos eu estou perdendo dinheiro. Para a retirada, é melhor a retirada do que a entrega, mas mesmo assim as margens não são tão boas. Então o que a gente precisa fazer, algumas pessoas vão dizer, é construir centros de abastecimento centralizados. Mas mesmo com essa estrutura, as pessoas estão perdendo dinheiro, porque vocês têm esses DCs automatizados, por exemplo. Então a única forma de as pessoas conseguirem uma margem é com essa linha vermelha que indica o que acontece quando você tem um nível comum de cobrança de taxas, e então que ela vem com uma taxa específica ou algo oculto no preço. Nos Estados Unidos, alguns supermercadistas tem uma variação de preço quando é na loja ou quando é online, então essa taxa está embutida ali. Mas, claro, a margem em si não é a ideal. Então, muitos supermercadistas fizeram parcerias com outros players do mercado na parte de aquisição de cliente, ou a construção de interface com o cliente, ou para a entrega, o transporte. Então, esses pontos em vermelho dessa cadeia que você vê a parceria dos supermercadistas com terceiros em vez de construir essa infraestrutura sozinhos. Então, as capacidades técnicas são algo que você precisa, a parte de tecnologia, que a pessoa não se beneficia na escala se você for pequeno. Então, você ter uma parceria funciona muito melhor quando você tem a parceria com o agregador adequado. Muitos desses supermercadistas estão fazendo essa parceria com centros mais diversos e diferentes parcerias que podem acontecer, players que passam para a automação como uma forma de reduzir a estrutura de custos. O problema é que isso deixa você com duas opções e nenhuma delas é a ideal. A primeira seria eu tendo esse trabalho manual na minha loja, e então eu mantenho a minha receita e a estrutura de custo dentro da minha loja, porém, você não consegue ganhar tanto dinheiro porque você não tem tanta margem no online, você não consegue desenvolver esse braço. E eu posso dizer, eu vou automatizar a minha coleta no meu CFC e eu vou ter uma margem melhor online, mas agora eu tiro o volume da minha loja porque eu não tenho mais essa retirada na loja. Então, nós temos o canal online sendo melhor, mas para as lojas o valor, os números se tornam menores. Então, ambas as opções não são ideais. E o que você faz, então? Você está preso numa situação difícil, então há três boas opções. A primeira é melhorar a economia do carrinho de compras. Então, a proposta de valor online se tornar melhor. A outra é o que você deixa disponível online. Então, você agiliza e automatiza as opções, as operações, como eu enfatizo minha marca própria, ou os SKUs de melhor margem. E você pode pensar em como facilitar esse sistema para investir nessa automação, para reduzir o custo da coleta. E terceiro, você vai pensar o que fazer com relação ao seu modelo de receita. Eu cobro pelo serviço, eu cobro por uma assinatura, eu cobro por uma entrega mais rápida. Como eu consigo pensar nos CPGs? E aí você tem o Instacart, por exemplo, que tem 20, 24% da receita da
da sua publicação, da sua propaganda. Então, você tem que pensar em diversificar esse fluxo de receita. E você compra ou faz parceria para alcançar essa escala mais rapidamente. Então, uma das coisas, se você pensar nesse slide com diferentes países, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e China, você vê que a linha vermelha é o que você tem a taxa atual e as barras são aquilo que os clientes estão dispostos a pagar. Na maioria dos países, os clientes estão dispostos a pagar mais do que a taxa atual. Então, você vai ver isso aumentando ao longo do tempo, porque os supermercadistas vão ter que aumentar para ter o online sendo rentável para eles. E a segunda parte, o ponto que eu gostaria de reforçar é como podemos monetizar o investimento. Eu vou investir bastante numa loja online, então a primeira coisa é monetizar o ativo digital. No mercado digital, nós temos que colocar a nossa marca de forma adequada e as pessoas se esquecem que o online tem a ver com essa prateleira infinita, em que vocês têm tantos produtos quanto quiser. Da perspectiva do consumidor, o consumidor não rola tanto nessa página, então o valor de estar nas 3 primeiras páginas dessa lista é muito alto. Então, pense em como você vai ter essas taxas anteriores, em que você tem, então, uma oportunidade dessa taxa para posicionamento digital, e isso é uma parte importante de como você consegue ganhar dinheiro. Se você pensar na parceria adequada para entrega nos Estados Unidos, Rappi, por exemplo, são alguns, e você vai ter, por exemplo, para o Walmart, você tem a Walmart falando que, eu vou entregar, então o que mais eu posso entregar além dos produtos? Posso entregar para os outros negócios próximos de mim, posso entregar para a lavanderia que funciona aqui perto, então como eu posso aproveitar esse ativo que eu já tenho para mim? Algo que vai ser muito útil é como eu posso entregar e concorrer com aqueles agregadores de restaurante, porque se eu entregar para o restaurante, eu tenho um negócio muito melhor para o meu consumidor do que o consumidor tem de outras formas. E nós temos oportunidades também do lado direito superior em como a gente pode construir ativos, ou seja, como eu posso rentabilizar meus bens físicos e o investimento em tecnologia que eu estou fazendo. Os CPGs, do outro lado, têm incentivo para serem aliados e eles têm aí uns 18% de margem. Então, eles têm uma margem do nosso EBITDA que eles ganham. Então, se você cobrar um pouco mais por algo, você vai ter aí, você vai conseguir ganhar dinheiro. E se você tiver, por exemplo, uma Amazon e um Instacart, eles ganham metade dessa margem. E se eles venderem no próprio site, diretamente ao consumidor, os CPGs, eles perdem dinheiro. Então, os CPGs têm incentivo para ajudá-lo a ser bem-sucedido no seu negócio. Se há dinheiro para ganhar, e isso ajuda eles mesmos a crescerem, a desenvolverem os seus negócios online, eles vão ajudá-los também. E como eu comentei antes, vale a pena lembrar que o Instacart, por exemplo, você tem a receita de 2021, que foi de 20% a 25% em marketing e dados. Aí você vai ter os itens que estão disponíveis e são vendidos com descontos, talvez, porque eles têm anúncios em banners, depois eles têm as taxas. E o interessante, que deveria ser interessante para vocês aqui também, é que 1/4 da receita vem dos CPGs. E eu tenho certeza que 1/4 da sua receita não vem de outras marcas. Então, existe uma oportunidade para dizer que os CPGs podem pagar bastante para aumentar o Instacart deles. Eles vão pagar esse valor
para estar online com vocês. E o que as pessoas estão fazendo para entrar nesse mercado, as diferentes abordagens, de como as pessoas constroem essas capacidades para construir, para ter esse ativo digital. A Amazon está crescendo, a Amazon Advertising está crescendo muito nos últimos 5 anos. E os negócios aí de anúncios, esse espaço está fazendo realmente uma receita crescente para eles. Nós temos a Target, o Walmart construindo capacidades também. E aí você pensa, por exemplo, na Kroger, que está trabalhando com Humby, e ou a dunnhumby, que tem trabalhado junto. E aí você tem, por exemplo, outros players que constroem parcerias. E a resposta é que há muitas formas de começar a monetizar mais nesse mercado. E outras coisas que você pode fazer daqui para frente. Se você pensar nessa lista, existem algumas coisas que eu posso pensar, por exemplo, como eu posso comprar diferente para reduzir a estrutura de custos dos negócios, a investimento em supply chain e no redesign dos meus processos com os fornecedores para o curto ou longo prazo. E há também como eu posso pensar em como investir numa retirada, ou minha política de omnichannel e taxas. Há coisas que eu posso mudar para aumentar essa venda de produtos de margens mais altas. Então, vocês veem que eu coloquei alguns destaques em vermelhos, que são os lembretes das alavancas que vocês têm para os seus negócios envolvendo os CBGs. Então, essa é a oportunidade de a gente ter uma colaboração significativa para que isso seja bem sucedido para os dois lados. Então, quando você constrói, você tem que pensar como vai ser o próximo passo. Então, tem 3 coisas acontecendo depois. A expectativa dos consumidores continua evoluindo, gostemos ou não. A expectativa da experiência online, isso é criado pelos principais players, a Amazon. Então, o mínimo, mesmo em novas categorias em que você não esteja competindo com eles, eles definem o ritmo. Segundo, novas tecnologias que estão vindo estão impactando a estrutura de custos, seja os CFCs, sejam os carros autônomos para entrega, sejam drones. Então, você tem que saber sobre essas novas tecnologias. E o terceiro são as novas ameaças competitivas que aparecem. Eu não falei muito sobre o comércio, o quick commerce, que está dizendo, compre agora e a entrega em 30 minutos e não em 2 horas. Então, você vê muito desses players aparecendo também. Do lado do consumidor, quando você pensa sobre a expectativa do consumidor, o que vai ser diferente, nos Estados Unidos, de qualquer forma, o que nós vemos é uma migração, e nós vemos isso nos últimos 20 anos nos Estados Unidos. É uma troca dos centros de cidade para outras áreas. Porque eu posso, porque as pessoas podem trabalhar remotamente no Zoom, e as pessoas querem viver numa área mais remota. Então, você vê essa migração da população. Então, você vê muitas mudanças de preferências, tem um desejo por produtos locais, mais saudáveis, uma mudança pelo móvel primeiro. Eu vou comprar no meu laptop, no meu tablet, ou pelo meu celular. Você vê a parte premium maior e mais valores. Então, quando você pode ver, você pode ganhar lá em cima ou pode se manter embaixo, mas é difícil ganhar no meio. Então, se você ou você tem o produto de mais qualidade ou os melhores negócios, mas tentar ganhar sendo só ok, vai ser muito difícil. Então, na expectativa do comprador, você vê que as pessoas querem mais conveniência, coisas como essas ofertas do quick commerce, desse comércio rápido. Então, isso vai chegar para mim em 30 minutos, em 2 horas, e me dê uma garantia por essa entrega. Então, há mais expectativa e que você tem que ter uma experiência direta do que acontece. E o último é mais discussão sobre sustentabilidade. Eu diria que esse aqui, para mim,
é um assunto complicado e é importante, mas também quando você entra nele, é o que vai definir o jogo. Não é o segundo critério, o terceiro critério, mas é o que vai causar o desempate. Então, a velocidade é a mesma, o custo é o mesmo, então eu vou utilizar o que é mais sustentável. Se os dois primeiros não estão corretos, você não vai ganhar sendo sustentável. Quando você pensa sobre a tecnologia indo adiante, há muitas coisas aparecendo. Talvez isso depende de onde você está, em qual mercado. Então, você pensa sobre veículos autônomos. Tem muitos testes, muitas coisas. Então, eu acho que vai ser um próximo passo interessante. Tem as fechaduras inteligentes que você entrega em casa ou entrega na minha garagem. Então, isso precisa de muita confiança. Então, depende muito onde você está, se esse é uma boa opção ou não. E também, nós percebemos até agora, é algo que as pessoas não estão fazendo tanto em escala, é útil para refazer o pedido, mas não para descobrir algo, para encontrar as coisas. Mas o momento em que você tem esse curto prazo na prateleira, então essa é a parte por encomenda por voz, porque você não quer que o alto-falante fala listando ali 100 coisas diferentes cereais, diferentes papel higiênico, e você vai dizer, é esse aqui que eu quero. Então, você pega o primeiro da lista quando você faz uma encomenda por voz. Então, é importante ser o primeiro da lista. Por drones, nós temos players interessantes. Eu acho que um interessante nós temos na Irlanda, chamado Mana. Eu acho que vai ser o mais avançado em entrega por drone. Eu tenho acompanhado por um tempo. Então, eles têm um teste com a Tesco para entrega e as geladeiras inteligentes. Eu sei que nós temos um tempo até se preocupar com isso aqui, mas é importante pensar como vai ser isso a longo prazo. Nos Estados Unidos, muitas pessoas estão tentando expandir um pouco qual é a área deles para tentar ter mais dinheiro ou ter maior densidade, e isso está mudando e tornando mais competitivo. Então, nós vemos supermercados mais tradicionais, o Kroger, o Albertsons, o Walmart, indo dessa perspectiva, tentando ir um pouco mais de conveniência dos alimentos prontos para competir. Então, nós vemos alguns dos restaurantes também estão indo para o outro caminho. Nos Estados Unidos, durante a pandemia, vocês viram o Subway começando a vender produtos do supermercado, vendendo hortifruti. Então, nós vemos vários dos players indo nessa ação. Porque você não quer, ele vai mandar um caminhão na sua casa, então ele vai colocar o máximo de coisas que ele puder. Então, o que é necessário para vencer? Então, eu falei bastante. É que você tem que pensar que o futuro está chegando. Então, você pensa o que vai acontecer agora, o que eu posso fazer na próxima semana, ao invés de dizer como vai ser daqui 5 anos e quanto tempo vai levar para chegar lá. Então, você tem que pensar no futuro mais curto sobre o que o cliente pensa e como você trabalha com isso. O segundo é ser verdadeiramente omnichannel. As pessoas falam, nós somos omnichannel, nós temos online, nós temos uma loja, mas o omnichannel é quando os dois trabalham juntos. Tem uma razão para que eu use o meu telefone quando eu estou na loja. Tem uma razão, tem uma conexão real entre parte dessa experiência. E eu posso pensar como eu garanto que eu seja o principal supermercadista e eu tenha esse carrinho cheio. O terceiro, muito do que eu falei, você tem que fixar a rentabilidade online. 5% de vendas estava bom, mas perdeu muito dinheiro. 10%, isso é um problema. Quando chega a 15, 20, é quando as pessoas começam a fechar, porque eles não veem lucro no online. O quarto, diversificar de onde vem a sua receita. Como eu construo essa rede que cresça tão rápido quanto a rede da Amazon? Como eu construo novas parcerias com CPGs, essa parceria de preferência, quais são as formas para crescer? O quinto, construir o network adequado e a capacidade das lojas e também da entrega. Como eu garanto que eu tenho ativos e eu consigo tirar vantagem em todas as partes dos negócios? O sexto, como eu aprendo com os disruptores? Como eu crio parcerias com eles para acelerar sem dar a chave do carro?
para outra pessoa. Então, a economia dessa parceria não seja um problema. E o último, abraçar a autodisrupção, fazer a sua disrupção antes que alguém faça. Eu acho que é meu último tópico. Então, com isso, eu vou chamar o Alfredo aqui para ele me ajudar a responder perguntas, das perguntas que não foram feitas em inglês. Muito bem. Thank you so much, Aaron. Muito obrigado, Aaron. Então, nós viemos aqui, nós temos 3 perguntas para você. Uma delas é, você sabe que no Brasil tem muitas discussões sobre o cash and carry. Isso tem sido o modelo mais bem-sucedido nos últimos 5 a 10 anos no Brasil. E eu lembro que talvez há 10 anos houve muito ruído sobre a Audi e a Lidl indo para os Estados Unidos. E foi uma grande questão. A Audi e a Lidl iam tomar conta do mercado e todo mundo iria desaparecer. Então, eu gostaria de saber o que você pensa sobre agora, o mercado, eles desapareceram, e eu não tenho certeza que a Audi e o Lidl nos Estados Unidos foram bem-sucedidos. Você pode comentar sobre isso? Sim, algumas coisas. Uma é que esse canal de clubes, que é a parte mais próxima do formato Cash and Carry, que tem um membro, que você é membro desse supermercado, isso também mudou nos últimos 5 anos. Então, o Costco, o Sam's Club, eles representam esse modelo, eles são os mais fortes. Então, nós vimos isso de alguma forma. A mesma migração básica como formato preferido. Em termos desse desconto profundo, o Lidl, eu não sei o que eles fizeram na Alemanha, no Reino Unido e na Austrália. Nos Estados Unidos, algumas coisas foram diferentes. Tudo já estava lá há muito tempo, então tudo isso já estava nos Estados Unidos por um tempo. Tem o Trader Joe, que foi o formato mais interessante do que o formato tradicional da Audi. O Lidl, por outro lado, o Walmart, acho que teve uma campanha bem sucedida para interromper o Lidl quando eles chegaram. Então, basicamente, eles colocaram um alvo no mercado que o Lidl ia entrar nos Estados Unidos e agressivamente, com preços agressivos reduzidos, e eles começaram a retirar essa vantagem do Lidl. Eu acho que, com tudo isso, se você pensar no mercado online, no Lidl, se você pensar nos formatos de clubes, a marca própria é uma ferramenta importante para competir com essas coisas, com esses 3 desafios. A minha sugestão é que a marca própria, pelo menos nos Estados Unidos, seja 10 pontos de porcentagem das vendas nos próximos 5 anos do que tem sido nos últimos 5 anos. 10%, sim, facilmente. É bastante. Como foi a penetração das marcas próprias há 10 anos nos Estados Unidos? Foi bem mais baixo. Então, se você pensar na Europa, os players europeus tinham mais 40%, 50% de marcas próprias, enquanto nos Estados Unidos era entre 10% e 20% para a maioria dos players. Então, nós temos muito espaço para alcançar para ter mercados mais maduros. A segunda pergunta que nós temos é sobre online. Você mostrou em um dos seus slides que a pandemia acelerou, na verdade dobrou, de 5 a em torno de 10. Qual é a sua visão? Vai manter em 10? Ou vai para 15? Ou vai voltar para 5? Porque foi em função da circunstância. O que nós vimos na maioria dos mercados, pelo menos nos Estados Unidos, ou na Ásia, ou na Europa, é que a maioria desse crescimento da pandemia online continuou. Então, as compras online é menos conveniente pelas 2, 3 primeiras vezes que você faz. Mas quando você já fez 3 vezes, se torna mais conveniente. E durante a pandemia foi longo o suficiente para quem fez mais de 3 vezes. Então, você vê que esse comportamento se mantém. E nós temos mercados mais maduros. Você vê a Coreia do Sul, você olha o Reino Unido,
até de um certo grau a França e um e-commerce maior em compras. Então, acho que nós estamos indo para essa direção. Então, eu acho que de 5 a 10 agora, talvez seja 10 a 15 nos próximos anos. Ótimo. E dentro da discussão de e-commerce, muitas dessas pessoas aqui, em seus negócios, eu falei com alguns deles e eles disseram eu deveria entrar online sozinho ou eu deveria trabalhar com outros marketplaces. Então, com isso, a Abras está lançando a própria plataforma, então os associados podem fazer negócios no mercado deles, nessa plataforma. Como você vê esse mercado? Se eu tenho uma cadeia original, como eu deveria ver essa concorrência versus a colaboração? É algo difícil de dizer. Eu acho que a resposta curta é faça os dois, na verdade. Então, você viu os grandes players nos Estados Unidos, o Walmart, ele faz o dele mesmo, mas está começando a entregar com outros, o Instacart. Então, está tentando tudo isso de uma vez. Então, eles estão migrando para o seu próprio sistema, mas eles queriam garantir que eles iriam capturar um volume em diferentes canais. Eu diria que a chave é faça o que você tem com o seu relacionamento com os clientes e crie os seus dados. Eu tenho certeza que isso é uma associação colaborativa, você tem uma chance melhor de ter a propriedade dos dados e o relacionamento com o cliente, mas se você tiver parceria com o Instacart ou com a Amazon, a história é diferente. Então, eu teria certeza, principalmente devido que é um dinheiro extra, a gente tem essa modernização dos dados dos clientes e propaganda. Então, se eu não souber essa parte da experiência, é difícil dizer como ganhar dinheiro. Ótimo. Eu não sei se há outras perguntas. Caso contrário, muito obrigado, Aaron. Obrigado por viajar dos Estados Unidos para cá. Mas eu tenho certeza que a plateia gostou. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Yes. Either. Yes. Okay. Aaron, thank you so much for being here with us. Muito obrigada, Sr. Alfredo, também pela contribuição.